Olá, eu sou a Alexia Costa, diretora de Ensino e Capacitação do IBS e apresentadora do canal Excelência em Saúde. E eu tô aqui hoje para te dar as boas-vindas ao primeiro Workshop Experts para Acreditação em Saúde, que vai acontecer do dia 23 até o dia 30 de março. Nessa sequência de 3 aulas, eu vou mostrar como você pode ser uma referência e viver do mercado de acreditação em saúde. Você vai ter acesso a dicas e ferramentas essenciais para iniciar o processo de implantação do sistema de gestão da qualidade no seu setor ou numa instituição como um todo. Como aumentar a segurança do paciente, diminuir custos, diminuir retrabalho e ainda ser reconhecido pela melhoria dos resultados assistenciais e operacionais na sua área? Para isso, eu vou oferecer para vocês algumas dicas e ferramentas essenciais que vão te ajudar nessa jornada. Nessa primeira aula, eu vou te ajudar a decifrar o Manual Brasileiro de Acreditação e fazê-lo entender de forma a aplicá-lo de maneira mais enfática e eficaz no seu processo de trabalho. Na segunda aula, eu vou passar para vocês algumas dicas e algumas ferramentas que podem te ajudar a implementar o processo de acreditação. Somente esse conteúdo já vai fazer você se destacar e estar no topo frente a outros profissionais de saúde. A gente sabe que esses conceitos ainda não são muito disseminados e concretizados nas profissões de saúde no nosso país. E você deve estar se perguntando, mas o que faz o IBS, uma instituição acreditadora, promover esse tipo de capacitação gratuita para milhares de pessoas em todo o país? Eu vou contar para vocês uma grande paixão que nós temos, que é justamente a nossa missão, que é de transformar o sistema de saúde no país. A gente sabe que quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre acreditação, qualidade e segurança do paciente, mais vidas nós vamos salvar e transformar o sistema público e privado de saúde no Brasil. E a terceira aula vai ser muito especial. Eu vou desvendar os 6 pontos críticos de uma visita de acreditação. Você vai aprender como vencer esses obstáculos para atingir os seus objetivos. Você pode estar achando que é bom demais para ser verdade, e eu também acharia. Mas tudo isso é resultado de mais de 700 avaliações de certificação, manutenção e diagnóstico que eu já fiz ao longo de toda a minha carreira, atuando com gestão da qualidade, nesses 14 anos de atuação apenas nesse tipo de atuação como consultora, avaliadora e também gestora da qualidade. Ao longo desses anos eu pude ver aquilo que funciona e o que não funciona na gestão da qualidade e pude ajudar dezenas de clientes a conquistarem a acreditação quando eu atuava como consultora, ou conquistar também níveis de desempenho mais altos do que os níveis de acreditação anteriores. Essa metodologia que eu desenvolvi tem dado tanto certo que alguns alunos, antes mesmo de terem terminado o curso, já contaram pra gente alguns resultados transformadores que eles já conquistaram por terem iniciado a capacitação. Bom dia, boa tarde e boa noite. Desculpa, Alexa, a imitação, mas eu acho o máximo quando você inicia suas falas com essa frase. Bom, gente, meu nome é Cássia Ventura, eu sou administradora de empresas, tenho especialização na área de gestão da qualidade e administração de serviços de saúde. Eu trabalho num grande hospital privado aqui da minha cidade, eu moro em João Pessoa, Paraíba, e há 8 anos atrás eu recebi esse desafio, que foi constituir o escritório da qualidade. Adoro ouvir as aulas de Alexia, ela tem uma didática, ela tem um carisma, e não é puxando o saco, viu, Alexia? Estou falando isso realmente de coração, é o que eu percebo. Então, tudo que eu tenho aprendido, não só no curso de formação de consultores, mas nos Facebooks Lives, no canal de Excelência em Saúde. Então, tudo que eu tenho aprendido, eu tenho usado muito isso no meu dia a dia, eu tenho compartilhado com os meus colegas de trabalho. Então, é um investimento que eu acho que vale muito a pena fazer. Não estou arrependida. A princípio, achei o investimento muito alto, mas eu acho que está valendo cada centavo que a gente tem investido nesse curso, porque o retorno é garantido. O que eu sempre tive essa necessidade de conhecer um pouco mais o Manual da ONA, porque não é uma leitura fácil, não é uma leitura prazerosa aquele manual. A primeira vez que eu li, confesso que eu tive vontade de chorar, de tão complicado que aquilo era.
E lógico que esses 8 anos me permitiram entender um pouco mais o manual, mas esse curso eu acho que ele vem para fechar com chave de ouro, com esses exemplos que a gente consegue visualizar, tá? Como é que a gente consegue implementar isso na prática, sair lá da teoria e colocar isso no dia a dia dos nossos hospitais. Então, muito obrigada, Ibis, obrigada, Alexa. Eu acho que isso que vocês estão fazendo por nós, pela geração da excelência, então é uma coisa que vai transformar a realidade desse país. Então, obrigada. Vocês sabiam que lá em 2005, quando eu comecei a implementar efetivamente o processo de acreditação na organização onde eu trabalhava, eu fui chamada pelo meu chefe para implementar esse mesmo processo numa outra organização parceira. Um cliente de consultoria seria efetivamente o meu primeiro cliente. Cheguei lá pensando que eu ia efetivamente desenvolver bem aquele meu trabalho, mas não foi o que aconteceu. Quando eu me vi dentro da casa de um outro cliente, onde eu não sabia por onde começar, se eu olhava a estrutura, se eu olhava as atividades, se eu olhava os profissionais trabalhando, se eu dava ou não dava treinamento, eu não sabia o que fazer. E aquele momento foi crucial para mim, no sentido de entender que eu precisava estudar. Alguns meses depois, eu fui chamada para fazer as minhas primeiras avaliações como avaliadora trainee. Sim, avaliadora trainee. E a minha avaliadora líder, quem era? Vanice Costa, que hoje é uma das diretoras do IBS junto comigo. Na minha primeira visita como avaliadora, eu não desempenhei bem. Fiz uma péssima visita, não me preparei e recebi o seguinte feedback: Alexia, ou você estuda ou você está fora da nossa equipe. Bem, e foi aí, acho que a grande virada da minha vida. Eu justamente entendi que naquele momento, ou eu pegava aquele movimento de acreditação que estava começando e entrava de cabeça nesse contexto, estudava, me capacitava e desempenhava muito bem o meu papel, ou então eu podia desistir dessa área e voltar apenas a ser uma farmacêutica assistencial que eu sempre tinha sido. Isso é pra gente ver que aquele jeito convencional, aquele jeito intuitivo de implementar um processo de gestão da qualidade não funciona nessa temática. É muito mais complicado, é muito mais difícil do que simplesmente a gente achar que fazer bem feito um processo significa fazer bem feito os outros processos na gestão da qualidade. Então, acho que foi um grande aprendizado e tudo isso que eu aprendi eu quero passar para vocês, começando nessa primeira aula, onde eu vou desvendar como é a estrutura do Manual de Acreditação da ONA e ajudar vocês nessa implementação. Então, vamos lá para a nossa etapa 1, decifrando e aplicando o Manual de Acreditação com sucesso. Pode parecer difícil no começo, principalmente se você já teve em contato com o manual. Algumas pessoas acham que ele é escrito de uma maneira muito formal, mas ele precisa ser um pouco abrangente demais, porque, como nós vamos contar para vocês, esse manual ele é aplicável para vários tipos diferentes de organizações. E então, os requisitos têm que ser abrangentes para contemplar as variabilidades possíveis dentro desses perfis diversos de organizações de saúde. Como preparação para essa etapa 1, nós disponibilizamos já para vocês alguns vídeos do QualiTips. QualiTips são os vídeos do canal Excelência em Saúde, onde nós abordamos algumas dicas e informações rápidas sobre acreditação, gestão da qualidade e segurança do paciente, de uma maneira bem lúdica, com desenhos, com imagens, que fazem o aprendizado ficar muito mais facilitado. Espero que vocês tenham gostado. E, após cada um dos QualiTips, vocês tiveram aí algumas questões para serem respondidas frente ao aprendizado. Vamos abordar então quais são os manuais da ONA. O principal manual é o das Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde, que é um manual que foi acreditado pela ISCO em 2014. Temos também o Manual dos Programas de Saúde e Prevenção de Riscos, que é um manual que contempla os programas de prevenção das populações realizados pelas operadoras de saúde, o Manual de Serviços Odontológicos e o Manual
de Serviços para a Saúde, que é o selo de qualificação, que não é a acreditação, mas é a qualificação de serviços como dietoterapia, serviços de esterilização e produção de nutrição parenteral e quimioterápicos também. No começo, bate um desespero, mas existe toda uma lógica de entendimento desse manual, que é o que a gente vai tentar explicar para vocês, para que então cada parte desse conhecimento possa ser multiplicado entre os colaboradores que trabalham na sua organização. Bom, essa aqui é a foto do sumário do manual, né? O índice, a introdução que vai espelhar tudo aquilo que o manual tem de conteúdo. Então, passando aqui as primeiras mensagens, agradecimentos iniciais, a gente começa com as normas do processo de avaliação. As normas são as diretrizes que a ONA preconiza para realizar a avaliação de cada um dos tipos de organização para o qual esse manual é aplicável. Então, esse manual de organizações prestadoras é aplicável para hospitais, serviços de hemoterapia, laboratório, nefrologia, diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear, serviços ambulatoriais, serviços de pronto atendimento e atenção domiciliar. E logo após as NAs, então, vão ser destrinchados, explicados cada um dos padrões e requisitos das seções e subseções do manual, que então vão até o final desse manual. Dentro de cada uma das normas para o processo de avaliação, que é o que nós chamamos de NAs, né? Então, nós temos ali, além dos objetivos, referências, aplicabilidade e responsabilidades dessa norma, a gente pode ver ali no item 5 a definição da organização prestadora de serviço. Então, se a gente está falando aqui nesse caso, como exemplo, o laboratório, vai ter a definição do que é um laboratório no conceito da ONA. Isso é muito importante porque algumas organizações estão cadastradas no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, como um tipo de organização e, na verdade, elas são outro tipo de organização. Então, a ONA definiu o que é cada organização para que ela se conceitue adequadamente frente a essas definições. E, então, na página lateral aqui, no item 6.1.1, a gente tem quais são as seções e as subseções que são de aplicação obrigatória e mais para frente as seções e subseções de aplicação conforme as especificidades de cada organização. Isso facilita para que a organização saiba exatamente quais são os processos que vão ser avaliados numa visita de diagnóstico, manutenção ou acreditação da ONA. Bacana, não é? Então, na dúvida, será que esse meu processo, que é um processo terceirizado, será que o meu faturamento vai ser avaliado, etc.? Tudo está aqui muito bem definido nessas normas do processo de avaliação, que são as NAs. A partir daí, a gente tem ali no item 6.1.4, como é realizado o processo de avaliação de serviços terceirizados pela organização. Então, se um laboratório, por exemplo, tiver outros terceiros, como é que isso vai ser realizado. Em seguida, a definição da amostra para o processo de avaliação. Então, no caso, se esse laboratório tem vários postos de coleta, qual vai ser a amostragem de postos de coleta avaliados? E então, por último, aqui a gente tem a equipe de avaliadores, onde vai ser estabelecido o número de pessoas, então o número de avaliadores dia necessários para cada tipo de organização. Então, seja pelo número de leitos, no caso de hospitais, ou pelo número de pessoas aqui, por exemplo, no caso dos laboratórios. Então, tudo é muito bem definido, regrado, para que as visitas de avaliação sejam bem sistemáticas, bem definidas e padronizadas também. Então, após a explicação das normas de acreditação, que são as NAs que falamos, vem então as seções do manual. São 5 grandes seções, que é como se fossem grandes capítulos desse manual. Gestão e liderança, atenção ao paciente e cliente, diagnóstico e terapêutica, apoio técnico, abastecimento e apoio logístico. São as 5 grandes seções. E aqui estão elas bem divididinhas naquele sumário que nós falamos frente a esse manual, né? Então, cada grande seção, cada um desses grandes blocos de grandes temas, nós temos as subseções, que são essas linhas MA
2/7, MA2/10, MA3/5, enfim, cada uma dessas numerações explicita uma subseção. Então, é como se fosse um pequeno capítulo desse grandioso capítulo que é a seção. Então, são 5 seções e variadas subseções. Aqui mostrando, então, mais de perto a seção Atenção ao Paciente Cliente, que é a seção MA2, possui, então, 15 subseções. Então, vai desde MA2.1, Gestão do Acesso, até MA2/15, Assistência Nutricional. Então, é bem bacana que cada um dos processos está muito bem definido dentro de cada subseção desse manual. Então, para cada uma das seções, a gente tem ali, seção 1, 6 subseções, a 2, 15 subseções, a 3, 9, a 4, 4 subseções e a 5, 4 subseções. Aqui, demonstrando de uma maneira mais clara, né? Então, a grandiosa subseção, a mais pesada delas é a 2, né? Onde tem ali as várias subseções de atendimento direto ao paciente, né? Que é a atenção ao paciente cliente. E a gente finaliza, então, com 38 subseções no total. Para cada uma dessas subseções, existe, então, a definição se essas subseções vão ser aplicáveis para quais tipos de organizações. Então, por exemplo, o que está em amarelo com a letrinha O são as subseções de aplicação obrigatória. Então, por exemplo, processos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos, que são relacionados ao laboratório, eles vão ser obrigatórios para todos os tipos de organizações que nós temos aqui, menos para serviços de diagnóstico por imagem, radioterapia e medicina nuclear e serviços ambulatoriais. Então, com essa tabelinha, que está ali disponível dentro das NAs do manual, a gente tem claramente, muito bem definido quais são as subseções que vão ser aplicáveis a cada tipo de serviço. Bacana, não é? Bem, então, apesar de ser um processo aí bastante burocrático no sentido teórico, né, eu espero que essas informações tenham sido interessantes para que a gente possa ter dado esse primeiro passo para entender como que esse manual está dividido, organizado, de forma a facilitar o aprendizado e que vocês possam, então, explicar claramente para o colaborador. Bom, eu participei da revisão do manual da versão 2014, mas também participei da versão 2010 e estou participando, mesmo que indiretamente, aqui da Austrália, da revisão do próximo manual 2018. Né? Então, nessa última versão, copiei e colei aqui uma das páginas do manual, em amarelo a Vivian, a Alexia, que sou eu, e a Vanice, as 3 diretoras, 3 dos 4 diretores do IBS participaram desta revisão do manual. Então, a gente o tempo todo está participando, dando aí as nossas contribuições e ajudando nessa revisão, que é uma revisão pesada, inclusive porque agora esse manual é acreditado pela ISCO. E em cada uma das seções, das subseções, a gente tem o padrão. O que é padrão? O padrão é o produto esperado do processo. Então, se eu falo da assistência farmacêutica, eu tenho um padrão esperado para ela. Se eu estou falando de processo pré-analítico, eu tenho um padrão esperado para o processo analítico e assim por diante. Eles são elaborados com base na existência de 3 níveis, que são os 3 níveis de acreditação, do mais simples ao mais complexo. Então, tem o padrão para o nível 1 de acreditação, para o nível 2 e para o nível 3 de acreditação, para cada uma das subseções. Tem presente o princípio do tudo ou nada, ou seja, o padrão deve ser integralmente cumprido, ou aquela organização cumprir todo o padrão referente àquela área, àquela subseção, ou ela não é acreditada. Então, essa é a lógica do tudo ou nada. Alguns exemplos: padrão de nível 1 da assistência hemoterápica. É a solicitação consistente, permitindo a transfusão segura, compatível e tempo hábil. Então, no nível 1, em geral, a gente vai dar um foco bem grande para a segurança. No nível 2, sustenta um processo consistente e articulado com ações de segurança sistemáticas. Então, aqui a gente já fala de articulação e interação entre processos, né, que é relacionado à gestão integrada, que é o nível 2. E no nível 3, com um exemplo aqui, é
o nível 3 ele sempre vai ser aplicável à sessão como um todo. Então, como a assistência hemoterápica está dentro da grande sessão, do grande capítulo atenção ao paciente cliente, é esse padrão que vai ser aplicável tanto para assistência hemoterápica, assistência farmacêutica, atendimento de emergência e assim por diante. Então, é a consistência na gestão das atividades assistenciais, aprimorando os resultados do cuidado, afirmando o comprometimento com excelência, sustentado pelos fundamentos de gestão e saúde, demonstrando maturidade institucional. Então, para uma organização ser acreditada, ela tem que cumprir os padrões específicos. Então, nível 1, segurança. Nível 2, gestão integrada. Nível 3, excelência. Essa é a foto de uma página do manual, uma página de uma subseção do manual. O exemplo aqui é assistência nutricional. Então, a primeira parte lá de cima é o cabeçalho, né, onde tem a data em que essa subseção foi criada, revisada. Logo abaixo, a gente tem ali no primeiro retângulo cinza o que é a assistência nutricional para a ONA, então a explicação do que é. No terceiro campo, aplicação obrigatória ou obrigatória conforme características da organização. Então, para quais tipos de organização a assistência nutricional é imprescindível e para quais não é. E a gente tem logo após o padrão e as dimensões da qualidade aplicáveis e, enfim, lá embaixo, os requisitos do padrão. Então, são as explicações para que a organização atenda ao grande padrão do nível 1, nesse caso aqui. E eu vou explicar esse último padrão que eu coloco aqui na foto, que é o cumpre com diretrizes da política de identificação do paciente. Então, quando uma pessoa lê uma frase dessas, ela tem que saber interpretar o que aquilo vai aplicar-se à organização onde ela está inserida. Então, a gente fala de uma política de identificação que começa lá na grande liderança, né, na alta liderança, e ela tem que ser disseminada para todas as áreas, principalmente as áreas assistenciais. Então, como é que a assistência nutricional vai aplicar tudo isso? Então, para esse requisito, uma pessoa comum que está começando no processo de acreditação pode perguntar: Alexia, mas que diretrizes? Quem precisa cumprir essas diretrizes? Mas o que é política? Ou melhor, o que é política de identificação do paciente? Onde é que está escrito? E como isso se aplica em relação à assistência nutricional? Então, surgem muitas dúvidas e a gente justamente está aqui para esclarecer essas dúvidas ao máximo para que vocês possam entender o processo e se adequar a esse requisito, ao atendimento desse requisito. Então, uma instituição só é acreditada quando ela atende efetivamente a todos os requisitos do padrão. E como é que, então, esse requisito vai se aplicar à assistência nutricional? Bom, então a gente vai cumprir com as diretrizes da política de identificação, identificando claramente o mapa de dietas, as bandejas de alimentação oral do paciente, os frascos de dietas enterais, as mamadeiras, as bolsas de nutrição parenteral, suplementos, entre outros. Enfim, para cada uma das áreas, né, para cada uma das subseções desse manual, aquela grande política, que é a identificação do paciente, vai se desdobrar em ações bem específicas para cada um deles. Assim como se a gente falar dessa política para a farmácia, a gente vai estar falando de identificação dos frascos e sacos de medicação. Né? Então, não é tão difícil assim, né? Mas infelizmente as pessoas ainda não conhecem todas as boas práticas e é por isso que a gente cada vez mais quer que vocês se capacitem, identifiquem claramente o que esses requisitos, esses conceitos todos querem dizer. Né? Então, por quê? Esses temas em geral não fazem parte da graduação, a segurança do paciente é uma preocupação relativamente recente, a acreditação no Brasil tem menos de 20 aninhos e ainda há poucas organizações acreditadas, atualmente menos de 600. E o qualitês, né? O qualitês é esse modo mais formal em que essas frases todas são escritas, né? Infelizmente é assim que se escreve, né? A gestão da qualidade tem termos muito específicos e ela acaba tendo que ser, como eu falei, bastante abrangente para ser aplicável a qualquer tipo, perfil de organização, localização geográfica e maturidade institucional. Então, espero que vocês tenham gostado. Esses foram os conceitos que eu gostaria de passar, conceitos técnicos do manual. Mas a gente continua. Uau! Parece muita coisa, né? Realmente
É uma novidade para várias pessoas que estão assistindo esse workshop e é uma visão diferente para outras pessoas que já estão trilhando o caminho da gestão da qualidade aí há alguns anos. O mais interessante de um curso online é a vantagem de você poder assisti-lo várias e várias vezes, voltar ao vídeo quantas vezes você quiser e relembrar aquele aprendizado que de repente você teve alguma dúvida. E se você tiver alguma dúvida sobre essa nossa aula, não esqueça de deixar os seus comentários aqui abaixo do vídeo e eu vou fazer questão de responder pessoalmente o máximo de dúvidas que eu puder e que eu conseguir. Logo abaixo aqui nesse vídeo você também vai poder baixar o material complementar que nós separamos para vocês complementarem esta primeira aula. E na aula seguinte, a gente vai liberar vários materiais referentes às ferramentas essenciais que vocês precisam para implementar o processo de gestão da qualidade na organização de vocês. Alguns lembretes importantíssimos. Nós já passamos de mais de 8.000 membros em apenas uma semana de criação do grupo privado no Facebook. Se você ainda não conhece, não deixe de participar. Logo aqui abaixo você vai poder clicar no link para fazer parte desse grupo, que é um grande grupo de networking, divulgação de informações em saúde, comentários e ajuda mútua para que efetivamente as pessoas comentem mais sobre gestão da qualidade e consigam ajudar uns aos outros nesse processo que, na verdade, é em prol maior da segurança do nosso paciente. E se você deseja o certificado desse curso, é muito simples. Cada uma das partes desse nosso workshop, né, cada uma das aulas, vai ter, então, testes de desempenho. Então, a pessoa vai cursar, né, fazer as aulas e depois preencher esses testes no sentido de avaliação da sua capacitação, do seu aprendizado. É bem simples, basta você preencher aqui embaixo como você gostaria que viessem as informações do seu certificado. Para finalizar, confira os comentários dos nossos alunos do último curso de consultores. Você vai gostar. Agora, só para lembrar, deixe aqui embaixo também o seu comentário sobre o que você achou do nosso primeiro workshop online, nessa primeira aula, nossa primeira parte de um total aí de 3 aulas que vão ser dadas para vocês, tá bom? Não se esqueça então, e a gente se vê então na próxima aula. Olá, sou enfermeira, trabalho no hospital de médio porte como gestora assistencial. Recentemente, passamos por uma visita de certificação da ONA e, como toda visita, os avaliadores deixaram vários desafios, várias implementações a realizar. Como toda enfermeira, a gente fica aquela preocupação de onde começar. Resolvi procurar um curso, mas quando lembramos de curso, aquele estresse na data, no tempo, dependendo do local, o estresse de você pegar um trânsito e chegar atrasado no curso. Então encontrei o curso de formação de consultores para acreditação em saúde, iniciei o curso e percebi que o curso, o conteúdo, na verdade, independente se você é um hospital certificado ou não, são informações, conteúdos para garantir tanto a qualidade e a segurança da sua assistência, além de vários materiais, complementares com relação a RDCs, artigos, leis, que te ajudam no dia a dia, até para implementar e até um embasamento para você discutir com os diretores para novos processos, melhorias em estrutura. Além disso, você consegue assistir vários vídeos de várias experiências de várias empresas. A Alexia é uma profissional que consegue transmitir com tanto conteúdo, tanta facilidade, e até parece que nós estamos conversando pessoalmente, e até a gente tem a vantagem também de que a gente consegue assistir o vídeo mais de uma vez. Recomendo esse curso porque é um curso que dá para a gente fazer em qualquer horário, dentro do seu tempo, dentro das suas atividades do dia a dia, e também em qualquer lugar, né? Até pela rotina diária da sua vida. Aí fica a minha recomendação. Parabenizo a equipe IBS pelo trabalho e também desejo muito sucesso.
Boa noite, gente. Me chamo Rafaele, moro em Cuiabá, trabalho no História da Qualidade Digital do Câncer de Mato Grosso e só tenho uma coisa a falar desse curso, que resume tudo: conhecimento, conhecimento e muito conhecimento. O curso vem enriquecendo bastante o meu conhecimento na área, vem me ajudando muito no meu trabalho no dia a dia e sem falar nos benefícios que vem trazendo para a instituição do trabalho. Então, para vocês, muito obrigada por fazer esse curso e que venham muitos outros igual a ele, tá? Tchauzinho!